Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje vamos estudar o 14º capítulo já de Mateus, estamos quase na metade, hoje terminamos a metade aí. É uma longa jornada que temos aí, são 28 capítulos aí no Evangelho de Mateus. E como eu sempre digo, é uma grande alegria e um privilégio estudar a Palavra de Deus. Vamos orar para que Deus possa nos iluminar e possamos aprender com esse vídeo. Senhor, te agradecemos por poder estudar a Tua Palavra, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos aí estudar o capítulo 14 de Mateus e hoje a gente vai descobrir quem é o pastor do Salmo 23. É isso mesmo, né? Talvez você esteja pensando, não, hoje a gente não vai estudar o Salmo 23, mas a gente vai acabar estudando o capítulo 14 de Mateus, vamos descobrir aí quem é o pastor do Salmo 23. Vamos aí então olhar. Vamos começar aí esse estudo, vamos ler então, como sempre a gente faz de costume, a gente vai lendo alguns versículos, depois a gente comenta, estudando aí a palavra de Deus versículo por versículo. Vamos ver aí então do versículo 1 até o versículo 4, Mateus capítulo 14, diz assim: Por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Então a gente vê aqui, a primeira coisa que a gente vê é justamente João Batista. Ele é preso, ele juntamente aí juntamente com os seus discípulos, ele vinha fazendo até então um ministério, e aí em paralelo a gente estudou que Jesus ele veio e começou, a partir do ministério de João Batista, ele começa aí então a ter o ministério passando de João Batista para Jesus. Então, João Batista ele é preso por Herodes, lembrando um pouquinho só para a gente lembrar quem que é esse Herodes. A gente viu lá que Herodes, ele não é o mesmo Herodes lá da época de Jesus, Lembra que quando Jesus nasceu, a gente já estudou isso lá no início, que tinha Herodes o Grande e depois veio Herodes Arquelau. O que a gente está falando aqui é o Herodes Antipas, esse aqui que está casando, que queria pegar a mulher do seu irmão Filipe. Então, por isso que João Batista ele falava, ele dizia que esse relacionamento que existia entre Herodes Antipas e Herodias, ele não era um relacionamento certo, porque Herodias, na verdade, era a esposa de Herodes Filipe. Foi por isso que João Batista ele acusava Herodes, e por isso que e é interessante, que a gente vê aqui na palavra de Deus, e a gente vê que diz que ele queria que ele fosse morto, queria que ele morresse. Então, é isso que diz no versículo 5, a gente vê lá, embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, ou seja, Herodes queria ele morto. Herodes ele queria que João Batista morresse mesmo, ele queria matá-lo mesmo, porque é isso que as pessoas querem fazer, Por isso que quando nós somos a luz do mundo, quando nós trazemos a luz para o mundo, as pessoas elas querem nos matar, porque a luz ela acusa, a luz ela traz ela mostra, ela acusa, Então isso é algo muito forte, E olha só o que aconteceu, versículo 5, vamos ler do 5 até o 14, olha aí a história, ela conta, Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte.
Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Então aqui a gente vê a história da morte de João Batista. A gente vê aqui, que a história como ela é contada, que a filha, de Herodias estava dançando, estava numa festa, e aí a sua mãe, que era Herodias, ela queria também matar João Batista, assim como Herodes, E aliás é até interessante, que diz no versículo 9 que o rei ficou triste, Não sei porque ele ficou triste, porque ele queria matar ele de qualquer forma, Eu acho que ele ficou triste por remorso de si mesmo, mas na verdade ele mesmo também queria a morte de João Batista, Então ele não é inocente aqui na história também, porque ele também queria a morte de João Batista. E foi isso que aconteceu, de uma coisa tola, fútil, a cabeça de João Batista ela foi trazida num prato. E isso até a palavra de Deus não conta, mas a tradição conta que até Herodias, quando pegou a cabeça de João Batista, cortou a língua dele fora, e colocou um alfinete nela para que ela não se mexesse mais, como se... Isso daí conta o que conta a tradição, a tradição da igreja cristã primitiva. E diz que logo depois eles tiveram, Herodes já foi destituído do seu cargo, começaram a acontecer coisas, e tanto Herodes quanto Herodias precisaram se mudar, da onde eles estavam, lá da região da Judéia, para a região da Espanha, Eles precisaram sair fugidos, e viveram no exílio, Então, mas é só uma curiosidade da tradição cristã o que diz, Porque realmente foi algo bastante fútil, Algo bastante que nos faz pensar, Poxa, será que Deus não estava vendo, Será que e João Batista, que era um dos maiores profetas, como o próprio Jesus disse, um dos maiores profetas, como isso foi uma coisa realmente bastante triste aí, ter aí João Batista sendo morto, até como muitas pessoas ainda são mortas, dessa mesma maneira, algo bastante triste mesmo. Vamos continuar então, veja lá no versículo 15, onde a gente vai começar a ver então um dos maiores milagres de Jesus também, que é a primeira multiplicação dos peixes. Olha lá dos pães e peixes, Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Tendo comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaço que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo, isso até o versículo 21. Ou seja, aí a gente vê cerca de 5.000 homens comendo, além de mulheres e crianças, comendo aí nessa que foi a primeira multiplicação de pães e peixes também. E algo que é maravilhoso, a gente vê essa multiplicação de pães, porque realmente o que estava acontecendo? Jesus pregou, as pessoas não tinham para onde ir, já estava tarde, ninguém ia conseguir voltar para sua casa, as pessoas vieram de longe. E aí Jesus ele fala, dá-lhes voz de comer, vamos alimentar esse pessoal. E aí os discípulos falaram, você está doido, Jesus, não tem pão para todo mundo e nem tem dinheiro para comprar pão para todo mundo também, E Jesus ele mesmo, ele faz um milagre, ele pede para que passem, e é interessante porque eu imagino, 5.000 pessoas. E será que era só mesmo os 5 pães que tinha no meio de 5.000 pessoas? Será que não tinha mais ninguém? Como aqui a gente percebe também que Jesus ele trabalha multiplicando aquilo que as pessoas que estão a fim de dar, elas dão. Ou seja, eu imagino que nessas 5.000 pessoas devia ter muito mais do que 5 pães e 2 peixes, Com certeza, quando os discípulos perguntaram, quem tem pão aí? Quem tem alguma coisa de comer? Eu imagino que as pessoas olharam de lado e falaram, não fala nada, fica quieto aí, deixa eu
tem um pãozinho aqui, mas se eu tirar aqui não vai dar para todo mundo, né? E aí eu imagino que muitas pessoas deviam ter pão. Imagina, mais de 10 mil pessoas devia ter ali. Será que não tinha mais que 5 pães e 2 peixes? E ainda diz, né, em outros evangelhos, que foi de um menino que deu aquilo lá. Né, foi um jovem que tinha aquilo lá, ele que deu foi só ele que deu aquilo lá, que estava com ele. Né? Ele falou, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Né? Ou seja, a gente percebe, meus irmãos, que Jesus ele não precisa de quantidade de gente, de muita gente. É uma pessoa só. De uma pessoa que que coloca os seus bens à disposição de Jesus, coloca a sua vida à disposição de Jesus, Jesus ele faz multiplicar aquilo para todo mundo. Né? Quantas pessoas aí nas igrejas são mesquinhas, né? Elas não querem dar, como se falar, não vai dar para todo mundo, né? Quando a gente percebe que Jesus ele não precisa de nada nosso, né? Mas a oportunidade ela vem. A oportunidade ela está aí para que a gente possa abençoar as pessoas, para que aquilo pouco que a gente tem, Deus ele transforme isso em muito. Né? Isso é uma lição maravilhosa para a gente também, né? Para que a gente possa, sim, né, dar o pouco que a gente tem, né? Como aquele jovem que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, ele colocou nas mãos de Jesus, e isso daí vira muito. Né? O nosso pouco na mão de Jesus é o suficiente, e ainda sobra. Né? Sobraram aí 12 cestos cheios, né? Uma grande multiplicação que Jesus faz aí realmente, né? Um grande milagre realmente, né? Veja lá, a história continua no versículo 22, né? Algo que me chama a atenção também, meus irmãos, ainda é com relação ao que a gente viu lá em João Batista, né? Olha, tudo isso daí aconteceu no mesmo dia. João Batista morreu, vieram e avisaram a Jesus. Falaram, olha Jesus, João Batista morreu. Né? Foram lá no versículo 12 e falaram, olha, João Batista morreu. Jesus era primo de João Batista. Eu imagino que eram homens muito próximos. Né? Eu imagino que talvez devem ter a sua infância brincado juntos, assim como os primos brincam com os outros primos. Né? E era muito achegado de Jesus. Eu imagino que Jesus estava vivendo o luto dele. E por isso que ele ouve isso, ele fala, deixa eu pegar meu barco, deixa eu ir para outro lugar. Ele pega e fala, dá licença, gente, quero viver meu luto, deixa eu chorar, né, a morte do meu primo, a morte de João. Né? Só que as pessoas seguiram ele. Né? E ele poderia falar para as pessoas, pessoal, peraí, pô, vamos pegar leve, né? Eu imagino que até os discípulos poderiam falar, né? Ou se não falaram, pessoal, pega leve, né? Morreu o primo dele hoje, está de luto, hoje não vai ter nenhum milagre, hoje não vamos fazer nada. Né, hoje vamos deixar o mestre aí, né, tranquilo para viver o luto dele. Não foi isso que aconteceu, né? Jesus ele se compadece mesmo estando em luto, né, pela morte de João Batista. Ele ainda se compadece e ele começa, olha lá versículo 14, que ele quando desembarca, ele se compadece da multidão e começa a curar os enfermos. E ainda continua ensinando as pessoas, né? Isso é algo maravilhoso de Jesus. Jesus ele não se cansa, meus irmãos. Né? Deus ele é maravilhoso. Ele não se cansa de estar abençoando o seu povo, de estar cuidando do seu povo, né? Ele é como diz, né, o salmista, né, que aquele que te guarda não dormitará. Né? Jesus ele não dorme, né? Aquele que nos guarda ele não vai dormir, né? Esse que guarda, né? O guarda de Israel, o guarda do povo de Deus. Né? Voltando então, né, aqui a gente vê que logo depois, né, logo depois desse milagre dos pães, outro milagre acontece. Né? Veja aí no versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu o monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Né? Temos muitos ensinamentos aqui, né, nesse trecho aqui da palavra de Deus. Né? Primeira coisa que a gente vê que Jesus, né, logo que teve o milagre da primeira multiplicação dos pães, Jesus ele fala para os discípulos: olha, peguem o barco e vai indo enquanto eu vou subir no monte aqui para orar. Né? E aí o barco ele se afasta da terra, né? Estava uma boa distância da terra, aqui diz o versículo 24, e diz que de madrugada Jesus foi até onde eles estavam. Né? E aqui diz que era, em algumas versões, né, a gente vê aqui que era, né, vamos pegar uma outra versão aqui, no versículo 25, né, veja aqui o versículo 25, que diz a quarta vigília da noite, né, o original diz, né, o versículo 25 diz a quarta vigília da noite, né, que entre os judeus era muito comum, né, dizer, né, que a noite ela era dividida em 4 vigílias, né, por que 4 vigílias, né, não sei se você parou para se perguntar por que a Bíblia, ou seja, cada vigília de 3 horas, né? Então a primeira vigília indo das 6 da tarde até as 9 da noite, a segunda das 9 da noite até a meia-noite, a outra da meia-noite, a terceira da meia-noite até as 3 da manhã e a quarta das 3 da manhã até as 6 da manhã, ou conhecida também como a vigília da manhã ou a quarta vigília. Mas por que eles dizem, né, que se ensina, né, que existiam 4 vigílias, justamente por causa do Salmo 119, né, que Davi diz que no Salmo 119, que no meio da noite ele se levantava para dar graças. Né? Então olha lá, no meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. E no versículo 148 diz, fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Né? Então o que os rabinos ensinam? Né? Que como Davi acordava no meio da noite e ficava acordado nas vigílias, ou seja, se ele acordava à noite, tinha vigílias, né? Tinha pelo menos mais do que uma vigília, existiam vigílias, por isso que eles falam, olha, se ele acordava e tinha 2 vigílias, quer dizer que no meio da noite são 2 antes e 2 depois, por isso que os rabinos falam aí, né, que são as 4 vigílias da noite. Né? E foi nessa última vigília da noite, ou seja, já devia estar todo mundo cansado, né, foi um dia tenso, né, um dia e eu imagino que se você talvez já passou pela experiência de ir em algum velório, né, ou algum enterro, sabe, né, como a gente fica cansado, normalmente a gente passa a noite acordado, né, algo bastante, e foi isso que aconteceu, né, os discípulos já estavam, né, foi um dia super difícil, um dia de um milagre para 5.000 pessoas, né, Jesus nunca tinha feito um milagre tão extenso em termos de número de pessoas. E aqui a gente vê, né, o que acontece, né? Jesus, ele na quarta vigília da noite, né, ou de madrugada, né, aqui a gente fala, né, vamos voltar lá para a versão na Nova Almeida atualizada, né, o versículo, que de madrugada, quase cedinho, já Jesus ele vai até onde eles estavam e estava andando sobre o mar, né, e os discípulos ficaram desesperados, é um fantasma, né, tem um fantasma aí, né, eles ficaram muito preocupados, né, e aí tem uma história maravilhosa, né, que a gente vê aqui, que Pedro, né, ele fala, Senhor, versículo 28, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Né, então, e aí Jesus falou, vem, aí Pedro começa a andar sobre as águas. Né, um outro milagre maravilhoso. Né. E aí, o que me chama muito a atenção é o versículo 30, quando se diz que Pedro, ele para de olhar para Jesus e ele começa a reparar no vento, né? Ele começa a reparar na força do vento. E é isso que acontece, meus irmãos. Quando a gente começa a parar, tirar os nossos olhos de Jesus, a gente começa a afundar nessa vida, né? Os nossos olhos têm que estar sempre em Jesus. Quando o nosso foco está em Jesus, a gente faz milagre nessa vida. As coisas acontecem na nossa vida, a gente nem sabe como. As bênçãos, elas vêm, o milagre acontece, a gente não sabe nem como que isso acontece. Por quê? Porque os nossos olhos estão em Jesus. Agora, quando a gente começa a reparar os problemas da vida, olha a força do vento, olha o que está acontecendo, a gente começa a afundar. Né? E é isso que faz, né? Por isso que Jesus ele repreende Pedro e fala, homem de pequena fé.
Olha lá versículo 31 que diz, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? O que é uma pessoa de pequena fé? Uma pessoa de pequena fé é justamente isso, alguém que não deixa os seus olhos, não coloca os seus olhos sempre em Jesus. Os nossos olhos, a nossa fé tem que estar sempre em Cristo, sempre em Jesus. E me chama muita atenção, porque aqui, não somente isso, mas diz a palavra que assim que Jesus ele sobe no barco, Jesus ele vai aí acalmar a tempestade. Isso daí é retratado em outros evangelhos também, essa história. Inclusive essa parte de Pedro, ela é mais citada aqui realmente no evangelho de Mateus. Em outros evangelhos, como o evangelho de Marcos, a gente vê que Jesus, ele... essa história ela não é contada, mas tem um texto bastante interessante que me chama a atenção, principalmente quando a gente começa a estudar a história lá nos outros evangelhos, que é esse versículo de Marcos 6:51, porque diz o seguinte, diz que assim, então subiu no barco, é a mesma história, a mesma história que diz lá em Mateus 14, estamos falando aqui em Marcos 6 também. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. É interessante isso, porque a gente percebe que a Bíblia fala que eles não entenderam o milagre do vento parar porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. O que quer dizer isso? Guarda isso daí um pouquinho, a gente já volta nisso daqui. Vamos continuar, só terminar esse estudo aqui, porque aqui a gente vai entender, começar a entender qual a relação que existe entre o milagre dos pães, o milagre de acalmar a tempestade e esse último texto aqui que a gente vai ler aqui de Mateus capítulo 14. Vamos continuar a terminar então esse texto de Mateus 14, lendo aí do 34 até o 36, que é o texto que faltou. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficaram curados. Então aqui a gente chega ao final desse capítulo, e o que me chama a atenção é justamente esse texto aqui que mostra essa questão de as pessoas terem reconhecido a Jesus. Veja aí que diz aqui no versículo 35, quando as pessoas daquela terra o reconheceram. E aqui eu me lembro de um texto, quando o próprio Jesus ele fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, as pessoas que reconhecem Jesus, as pessoas que olham para Jesus e reconhecem ele como o Filho de Deus, como o próprio Deus conosco, como o próprio Emmanuel, essas pessoas, elas são as ovelhas de Jesus, e Jesus ele começa a ser o nosso pastor. Agora, vamos lembrar um pouquinho o que tinha acontecido lá, voltando um pouquinho lá para Mateus, porque aqui a gente começa a falar do bom pastor. E lembra quando eu falei no começo que a gente fala que Mateus 14, a gente vai descobrir quem que é o pastor do Salmo 23. Por que isso? Porque quando a palavra de Deus ela fala que aqueles homens eles não entenderam o milagre de Jesus acalmar as águas, porque não tinha entendido o milagre da multiplicação dos pães. E tem um versículo que ele é chave aqui nesse texto, que a gente precisa lembrar, que é o versículo 19. Olha o que diz o versículo 19, o comecinho dele. Olha lá, deixa eu colocar aqui, o versículo 19 de Mateus 14, diz assim, então Jesus disse, tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva. Tem algumas versões que ela diz, tendo mandado que eles se reclinassem sobre a relva. Tem uma outra versão também que diz que eles se assentassem sobre a relva verde. E eu, quando eu li esse texto, eu lembro pela primeira vez que eu li esse texto, eu logo me lembrei de um outro texto também, um texto bastante conhecido, porque é o único texto bíblico que diz que alguém manda alguém deitar sobre a relva verde. Existe só dois textos, existe esse texto aqui de Mateus
de Mateus capítulo 14, né? E também um texto que ele é muito conhecido, né? Que é esse texto aqui, é o Salmo 23, 2. Né? Eu tenho certeza que você conhece o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas olha o que diz o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Né? Em outra versão, deitar me faz em verde espaço. Ou seja, o Senhor do Salmo 23, esse que é o meu Senhor e nada me faltará, ele nos faz deitar em verde espaço. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Ele falou para a multidão, olha, todo mundo sente aí nos pastos aí. Todo mundo sente aí nos pastos. Foi isso que aconteceu. Né? E olha que interessante. Olha o que acontece logo depois. Qual é a próxima coisa que fala depois que fala que ele me faz deitar em verdes pastos? Qual que é? É o segundo milagre. Leva-me junto às águas de descanso, ou guia-me às águas tranquilas, como dizem em outras versões mais antigas, né? Leva-me para junto às águas de descanso. Foi exatamente isso que aconteceu. Logo depois de Jesus fazer com que aquelas pessoas se assentassem sobre a relva verde, nos pastos verdejantes, Jesus guiou os discípulos nas águas tranquilas. Ele fez acalmar a tempestade. Então isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque aqui a gente entende quem é o pastor do Salmo 23. É Jesus Cristo. É ele quem faz com que a gente se assente. Olha, se acalma aí. Fica calmo que eu vou prover. Senhor, não tem pão. Acabou, Senhor. Ele, calma. Nada, eu sou o seu pastor, nada vai te faltar. Por isso, meus irmãos, eu gosto muito desse salmo, quando diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando às vezes a gente está preocupado, Senhor, não tem pão, Senhor, eu não sei o que eu vou comer, Senhor, a provisão, Senhor, está faltando. Tudo que nós temos que fazer, meus irmãos, é nos assentarmos nos passos, nos assentarmos, reclinarmos, descansarmos em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. O Senhor é o nosso... É isso que quer dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltou pão para aquele povo. Quando a gente está perto de Jesus, quando nossos olhos estão em Jesus, nada vai faltar para a gente. Jesus ele vai suprir toda a nossa necessidade. A gente precisa crer nisso, meus irmãos. Quando a gente crê nisso, a gente crê que não somente quando a gente tem uma necessidade, mas também quando a tempestade se levanta. Quando a tempestade se levanta, eu sei quem é o meu pastor, e eu sei que o mesmo pastor que supre as minhas necessidades também vai me salvar na hora da angústia. Também na hora da tempestade ele vai estar com a gente. Meus irmãos, isso nos dá uma paz tão grande. Isso nos dá uma paz, é algo tão maravilhoso, né? Algo tão bom saber que o Senhor Jesus, Ele é esse pastor do Salmo 23, é Ele, esse Jesus a quem nós seguimos, a quem nós servimos, Ele é o pastor do Salmo 23, é Ele que é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, é uma grande alegria. Eu queria terminar lendo justamente o Salmo 23, né? Que a gente possa ler esse Salmo 23 e que você medite, né, essa semana sobre esse Salmo 23, porque ele realmente, Jesus é esse pastor no Salmo 23. Né? Vamos então ler aí. Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que grande alegria saber que somos ovelhas de Jesus, e se verdadeiramente somos ovelhas de Jesus, se verdadeiramente olhamos para Jesus e reconhecemos Ele como o nosso pastor, então podemos ter certeza que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Que grande alegria saber da vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós, porque Ele é o nosso pastor, a todos quantos se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Existem essas maravilhosas promessas de que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida e nós estaremos na casa do Senhor para todo sempre. Que isso seja uma verdade na minha vida, que isso seja uma verdade na sua vida também, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e porque ela é maravilhosa. Te agradecemos
porque Jesus Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. E que verdadeiramente, Senhor Deus, nada nos falte, Senhor Deus, que o teu cuidado não falte nunca em nossas vidas. E que a tua proteção também nunca falte em nossas vidas. E que a bondade e a misericórdia possam ser, Senhor Deus, sentidas nas nossas vidas verdadeiramente todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos aí à metade, né, do Evangelho de Mateus, né, terminamos aí o 14º capítulo. Semana que vem continuaremos aí com mais um capítulo, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Um grande abraço e fiquem na paz de Jesus.